As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Fala pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Lab de Tendências da Casa Firjan. Eu sou Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre como criar bons hábitos. E como muitas conversas por aqui, essa também vai ser inspirada em um livro. O Hábitos Atômicos, um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus, do James Clear. Nele, o autor traz conceitos comprovados da biologia, psicologia e neurociência para consolidar os bons hábitos e abrir mão dos maus. E no livro ele diz, quanto mais você repete um comportamento, mais reforça a identidade associada a ele. Na verdade, a palavra identidade é originalmente derivada das palavras latinas essentitas, não sei se eu estou falando certo, mas enfim, que significa ser, e identitem, que significa repetidamente. Sua identidade é literalmente seu ser que se repete, ou seja, seus hábitos. Portanto, não importa quais sejam seus objetivos, o melhor caminho para que você tenha sucesso são os hábitos que você cria. E na maioria das vezes, saber quais devem ser esses hábitos é fácil. Se eu quero correr uma maratona, por exemplo, eu sei que eu preciso construir o hábito de treinar X vezes na semana, me alimentar bem, ter um bom descanso e por aí vai. O difícil é implementar esses hábitos. Mas para isso existem métodos e estratégias comprovadamente eficazes. E é sobre isso que a gente vai falar hoje com a neurocientista Ana Carolina Souza. Quem é ouvinte aqui do podcast já conhece ela de outros episódios sobre dopamina, onde a gente falou sobre o perigo do excesso de prazer e o que fazer para buscar equilíbrio, e a relação desse neurotransmissor com motivação. Duas conversas que complementam demais o nosso papo de hoje, então vou deixar também o link desses episódios aqui na sinopse, para quem quiser conferir depois. Vale a pena, hein? São os episódios número 25 e 31. A Ana é neurocientista com quase 20 anos de experiência desenvolvendo projetos em neurociência comportamental aplicada, doutora em Ciências e Fisiologia pelo FRJ e sócia fundadora da Nemesis, empresa voltada para a aplicação desses conhecimentos no mercado, que conta com clientes como iFood, Globo, PepsiCo, L'Oréal, dentre tantos outros. Mas antes de chamar ela aqui, um pedido rápido para você que já ouviu algum episódio aqui do podcast e gostou, ou se você está aqui pela primeira vez, se gostar desse papo, por favor, não deixe de dar 5 estrelas no Spotify ou um like onde você estiver ouvindo, porque isso é muito importante para que esse conteúdo possa chegar a cada vez mais pessoas, além de fazer com que a gente possa se dedicar cada vez mais na produção desses episódios. Bom, voltando aqui para a nossa conversa, Ana, tudo bem? Estou animado para o nosso terceiro papo aqui no podcast, né? Um prazer te receber de volta. Tudo bem com você? Tudo bem, Yuri. É um prazer voltar também. Estou bem feliz a gente estar aqui com mais um conteúdo, né? Bicho que a neurociência está gerando interesse, que as pessoas querem aprender um pouquinho mais e que eu estou conseguindo traduzir esse conhecimento, né? Que às vezes é tão hard, tão, né? Fica ali trancado dentro dos artigos acadêmicos, mas de forma acessível para todo mundo poder aplicar também, que é o nosso grande objetivo, né? Inclusive da Nemesis. Isso você faz muito bem, traduzir esses conhecimentos da neurociência, né, de uma forma clara, didática, enfim, acessível. Eu acho que isso você faz muito bem. Não é à toa que eu tô te chamando aqui pela terceira vez. Pois é. Enquanto não cansarem, eu volto. E aí tem muita coisa pra gente comentar. Comportamento é bem complexo. Sempre tem bastante coisa pra gente discutir. Isso é verdade. Com certeza. E hábito é uma delícia de discutir, porque é o que você falou antes, né? Mexe com tudo que a gente gostaria de ser, com tudo que a gente é, com tudo que a gente se propõe a fazer. De alguma forma, em algum momento, todo mundo esbarrou para falar de hábito, ou para pensar, poxa, por que eu não consigo mudar, né? Isso que eu quero mudar na minha vida. Acho que é por aí que vai ser boa essa conversa. E é legal, né? É legal porque no primeiro episódio que a gente gravou, a gente terminou ali naturalmente falando sobre motivação. A gente começou falando sobre dopamina, efetivamente, sobre a relação desse neurotransmissor com diversos aspectos da nossa vida. A gente terminou falando sobre motivação, depois a gente fez um episódio sobre motivação, que a gente terminou falando sobre hábitos, né? E agora a gente começa, então, aqui a aprofundar um pouco nessa questão dos hábitos, que eu também é um assunto que eu adoro. E esse livro, enfim, é um livro que a gente também comentou sobre ele no último episódio, é um livro bem bacana, mas enfim, a gente vai extrapolar várias outras coisas para além do livro também, é só um inspiracional aqui. E até falando, né, então, efetivamente sobre o livro, que chama Hábitos Atômicos, acho que vale explicar rapidinho o que quer dizer esses hábitos atômicos, né? São como micro-hábitos. O autor fala sobre, né, o tal do melhorar 1% todo dia, e aí se você considerar a magia dos juros compostos, isso vai te tornar 37 vezes melhor em algo
no final do ano. São pequenas mudanças de comportamento todos os dias. E aí isso até tem uma estratégia, é quase que uma estratégia para enganar o cérebro. Ou seja, ao invés de se propor a correr uma maratona, o primeiro hábito que a gente deve desenvolver é calçar o tênis. Então, sempre que eu chego do trabalho, eu vou botar o tênis de corrida, ainda que eu não vá lá fazer a maratona naquele dia, ou mesmo não vou correr, mas pelo menos eu estou desenvolvendo esse hábito de calçar o tênis todo dia nesse determinado horário. E aí a primeira pergunta aqui para você, Ana, é a seguinte: é possível enganar o nosso cérebro? A resposta é sim, né? Possível é. Na verdade, a gente vive em diversas situações onde isso acontece, né? Consciente ou não. Mas só porque é possível não quer dizer que seja simples, né? Então eu sempre digo, se tivesse uma forma simples de enganar o cérebro e transformar hábitos, a gente não tinha problema nenhum, né? Todo final de ano a gente faz uma lista daquilo que a gente quer para o ano que vai começar, né? É uma tradição. Então você vai dizer, olha, eu vou começar a fazer atividade física, eu vou correr a maratona, eu vou ler mais, eu vou beber mais água. Geralmente são coisas que a gente sabe que deveria estar fazendo, ou que poderia estar fazendo melhor e ainda não faz, né? E eu brinco, quando chega no final do outro ano, praticamente você poderia só riscar a data, trocar, e a lista é basicamente a mesma, né? Então, só porque a gente sabe o que tem que fazer, não quer dizer que a gente consiga fazer. Mesmo que a gente tenha conhecimento sobre, não quer dizer que você consiga fazer essa transformação, mas acho que a gente poder ter mais entendimento de como o cérebro funciona. E aí, claro, a neurociência é uma das áreas de saber que vão trazer esse olhar, né? E como que a gente tenta ir trazer esse conhecimento de forma prática para ajudar a gente, seria aí talvez uma forma de enganar o cérebro positivamente para te ajudar a ter a rotina que você gostaria. Tem um estudo da Wendy Wood, que é professora de Psicologia e Negócios da Universidade do Sul da Califórnia, né, uma das maiores estudiosas sobre o tema, que diz que quase metade do que a gente faz no dia a dia são hábitos. E aí tem um trecho do livro que fala que somente quando tornarmos os fatos básicos da vida mais fáceis é que conseguimos criar o espaço mental necessário para o pensamento livre e a criatividade. E aí ele traz um trecho do Carl Jung, do psicólogo Carl Jung, né, que diz que até que transforme o inconsciente em consciente, ele direcionará a sua vida e você o chamará de destino. Eu queria que você comentasse um pouco isso sobre a perspectiva da neurociência em relação aos hábitos, né? Vamos lá. Eu acho que vale a pena a gente começar. Eu sempre gosto de trazer alguns conceitos que vão ajudar a gente a entender por que as coisas são como são, qual o sentido disso. Então, por que existem os hábitos, né? Por que esse processo acontece no nosso cérebro? Então, sim, é verdade, eles ocupam quase metade de tudo que você faz ao longo de um dia. E pode parecer que você toma decisões de maneira muito consciente, que você está pensando e escolhendo e fazendo com muita atenção. Mas se a gente pensar um pouquinho melhor, a gente vai perceber que a gente, de repente, não lembra onde colocou o óculos, não sabe onde colocou a chave do carro, faz um caminho para voltar para casa e esquece que devia ter deixado a criança na escola, ou o contrário, né? Ou esquece a criança na escola. São os hábitos. Então, se você pensar bem, você acordou, levanta. Qual a primeira coisa que você faz? Você bebe água, você lava o rosto, você escova o dente. Quando você toma banho, você lava primeiro o cabelo, depois o corpo, depois o cabelo. Tudo isso, cada pequeno movimento que você fez, cada pequena atitude que você teve, passa por um conjunto de decisões que o cérebro está tomando. E você não sabe, porque a maior parte está num processo inconsciente. Se você pensar em tudo que você fez ao longo de um dia, é muita coisa. A expectativa é que a gente tenha aí centenas de milhares de pequenas decisões sendo tomadas pelo cérebro ao longo de um dia. E isso gasta muita energia. Se você fosse fazer tudo isso conscientemente, voluntariamente, você gastaria muito mais energia. Então, o cérebro consome em torno de 20% de tudo que você tem disponível, 20% a 25%, essa é a estimativa. Então, 1/4 da energia que você tem foi para o seu cérebro. E ele não é a parte mais pesada do seu corpo, né? Em proporção, não é a maior proporção. Por conta desse alto consumo de energia, existe uma série de recursos adaptativos que foram sendo selecionados, né? Para tornar esse órgão e o seu funcionamento otimizado, mais eficiente. Os hábitos compõem essa estratégia, parte dessa estratégia. Então, o que acontece com o hábito é que uma coisa que você fazia ou fez inicialmente conscientemente e gastando bastante energia nesse processo, conforme você repete isso, isso vai sendo automatizado, tem como se fosse uma otimização, né, desse processamento cerebral, e ele agora passa a gastar pouca energia, bem menos energia. Você gasta só um pouquinho no início e no final
e pronto. E depois acho que vale a pena falar qual é o caminho para a formação desse hábito, né? O que compõe aí o ciclo do hábito. Mas essa é a grande vantagem, é tornar esse processo automático, inconsciente, para economizar energia. E como a gente faz muita coisa ao longo do dia, você economiza muita energia através dos hábitos. Mas o que é o hábito em si? O hábito é um tipo de memória. Então, vou explicar um pouquinho também como é que funciona essa memória. Quando a gente fala de memória, normalmente o que remete é aquilo que você consegue falar, que você se lembra, não é? Então, uma memória que a gente chama de explícita, porque você coloca em palavras o que você acessa conscientemente. Todo mundo aprendeu na escola, né? Quem fez aí, segundo grau, sei lá, o nome das capitais dos estados brasileiros. Em algum momento você sabia falar todas elas, né? Sabia citar todas elas. O nome dos afluentes do Rio Amazonas. A gente aprendeu todas as fórmulas de física. Você sabia falar, né? A gente fala assim, vou decorar, não é o que a gente diz? Vou gravar e vou falar. Como é que esse processo de memória acontece? Que inclusive é como a gente tem a aprendizagem, né? Imagina que a gente tem uma grama bem verdinha e que você passa nessa grama uma vez. Ela amassa. Se você passa de novo, e de novo, e de novo, forma um caminho. No cérebro isso está acontecendo. A gente está formando caminhos, vias de conexão entre os neurônios. E conforme eu vou otimizando, fica mais fácil aquela ativação acontecer. O hábito é um caminho, assim, muito bem feito. Então, quando você dispara, ele tem uma potência de ativação muito maior. Por isso que é super eficiente e economiza energia. Então, são as memórias. Só que o hábito não é uma memória que eu falo, que eu isso tem a ver com neuroplasticidade, né? Tem a ver com neuroplasticidade, exatamente. É assim que a gente cria novos caminhos. Porque eles vão se apagando e vão criando novos. E assim a gente vai criando sempre novos caminhos dessa grama que, se eu parar de andar nesse caminho, a grama cobre, né? Tem a memória que eu consigo falar e é explícita, mas tem a memória que eu não consigo falar. O hábito é uma memória implícita, é uma memória que a gente chama de procedimento, ou seja, sempre vai envolver um movimento, algo do comportamento, do movimento do seu corpo, sempre, e ele está conectado a algo que traz prazer e a um gatilho, que a gente diz, é uma pista, aquilo que ativa esse circuito, como se você entrasse em piloto automático e saísse lá do outro lado, tá? Então esse é o funcionamento, e porque ele é implícito, uma característica da memória implícita é que ela é mais difícil de se formar. Então, olha aí, o hábito demora para você construir, mas quando você constrói, ela é difícil de esquecer. Quer ver um outro exemplo? Andar de bicicleta. A gente fala assim, se você anda de bicicleta, você nunca mais esquece. Porém, as capitais dos estados brasileiros, talvez você não lembre tanto. Então, a memória explícita, você decora mais rápido, com pouca repetição, mas esquece mais rápido também, como se a grama crescesse logo no meio do caminho. E a memória implícita, como o hábito, né? A memória emocional e o hábito está aqui, que é a memória de procedimento, ela demora para ser formada, demora para abrir o caminho na grama, mas quando você formou o caminho, ele está ali garantido, e por isso que você não esquece como dirigir, como andar de bicicleta, como tocar violão. Não esquece de escovar os seus dentes, se tudo deu certo na primeira infância, né? Não esquece de lavar a mão depois que vai no banheiro, são todos hábitos, memórias de procedimento. Esse negócio do caminho eu acho muito interessante. Eu nem queria aprofundar muito nesse tema, não. Nem estava na minha pauta, mas é que me remeteu agora, porque isso me lembra um pouco a questão do vício também, né? O vício é meio que um caminho muito sedimentado, né? E aí até a gente já teve aqui uma conversa sobre o potencial dos psicodélicos na saúde, né? E um dos potenciais é um pouco esse, porque ele expande as suas conexões neurais, aumenta a neuroplasticidade. Se eu estiver falando alguma besteira, você me corrige. E aí ele consegue te ajudar justamente a criar novas conexões e desamassar essa grama, como se fosse assim, né? Aí acho que assim, vale você pontuar então, já que eu puxei esse assunto, um pouquinho a diferença do vício para o hábito. Na verdade, quando você tem a formação do vício, né, e também não é uma área que a gente vai aprofundar muito, nem que eu tenho tanto conhecimento, mas passa pela questão do circuito dopaminérgico, né, porque ele vai estar associado à formação do hábito, na verdade. Então, quando a gente tem o vício, a gente tem também um hábito. Não é uma coisa ou outra, né, você tem as duas coisas. E nessa construção do hábito, que é esse vício em si, a gente tem essa liberação de dopamina que é muito alta, que é extrema, que vai fazer um vínculo muito forte com aquele comportamento. Então, como é que forma o hábito? Como eu falei, tem um gatilho, tem um comportamento e tem uma recompensa. A gente precisa desses 3 elementos para ter um hábito. Só um deles não forma um hábito. Né? Então, vamos imaginar uma situação... Quais são os 3 elementos? Os 3 são um gatilho, uma pista, alguma coisa que cria ali um vínculo, alguma coisa que inicialmente chama a sua atenção, tá?
aquilo que chamou a sua atenção, que vai ser a pista desse hábito depois, e aí podem ser várias, ele vai deflagrar um comportamento. Que você faz algo, lembra? O hábito ele tem um comportamento, tem um movimento. Então você faz alguma coisa. Quando você faz essa coisa, você ganha uma recompensa. Então vamos imaginar, tá? A construção de um ciclo de vício que é relativamente comum e que aí é mais estudado, inclusive, né? Você tem jovens, pessoas que não são fumantes, mas que convivem com pessoas fumantes, são jovens, e todos os jovens do seu grupo fumam. E aí a gente tem todo um entendimento de que os jovens que fumam são descolados, são as pessoas mais legais do rolê, né, do grupo. Então, a gente vai dizer, não, eu também quero ser uma pessoa descolada. Então, mesmo que... Já foi o tempo, né? Agora também menos, né? Pois é, agora não mais. Mas tinha essa construção, né? Sim, agora a gente vê de outro jeito porque se inclusive construiu... muito estimulada pelo cinema também, né? Exatamente. Enfim. E aí você tem noção, eu me identifico de alguma maneira e eu quero ocupar esse espaço. Então, qual que é o gatilho, muitas vezes? Querer uma aceitação social. E se para cigarro a gente trabalhou bem, já, ainda vai acontecer e com outros hábitos vai acontecer, né? É legal quem usa isso, é legal quem fala desse jeito, é legal quem faz assim, né? Então a gente acaba querendo uma inclusão social, esse é o gatilho. Eu quero pertencer, eu quero ser reconhecida como uma pessoa assim, como essa, que de alguma maneira eu me identifico. Então eu começo a fazer alguma coisa, mesmo que naquele primeiro momento não seja uma experiência prazerosa, mas eu tenho um ganho. Qual o ganho? Aceitação. Então, digamos, eu tenho ali, eu almejo me identificar com um grupo, ou ser um grupo, né? Pertencer a esse grupo. Eu repito o comportamento desse grupo, aí seja usar droga, fumar. Quando eu faço isso, eu tenho a inclusão. A inclusão é a recompensa. Pronto, agora a gente tem as 3 partes, né? Eu tenho uma necessidade de inclusão, eu tenho um comportamento que eu replico, eu faço uso de alguma coisa e aí eu tenho a recompensa. Quando a gente fala de drogas, né, que geram mais adição, a resposta de recompensa dopaminérgica ela é muito maior. Então você tem não só o que fica ali como vínculo comportamental, com essa necessidade de inclusão, de identidade, mas também a gente tem a resposta química que você vai ter no cérebro. Então a potência é muito maior. Então, bem ou mal, que eu falei, o vício ele tem características próprias por conta dessa resposta dopaminérgica e uma série de questões que aí cabe a um especialista trazer, mas ele compõe os 3 elementos, né? Geralmente você vai achar os 3 elementos que vão formar o hábito. Então, a gente tem que estar sempre estudando o que você está buscando, o que é a necessidade, o que é o gatilho, o que é a recompensa. Pelo menos aprender a isolar esses 3 é um primeiro passo para trabalhar hábito. Quais são os gatilhos, qual que é o meu comportamento, quais são as recompensas. A gente fechar aqui a questão do vício, está por aqui a associação, né, essa sobreposição dos estudos de hábito, de formação de memória implícita com as questões de vício. Boa, e que eu queria fazer... pelo menos cigarro a gente vem mudando, né? Porque vai ser melhor para a saúde de todos. Eu queria fazer 2 provocações aqui. Uma sobre essa relação do hábito com identidade, que o James Clear propõe no livro, que eu até citei na minha fala no início, né? E a outra em relação à importância da motivação nesse processo de consolidação de um novo hábito. Assunto, né, inclusive, do nosso último podcast. E aí eu vou trazer um trecho do livro aqui que fala um pouco sobre essas 2 relações. Abre aspas, seus hábitos são a incorporação da sua identidade. Quando você faz sua cama todos os dias, incorpora a identidade da organização. Quando escreve todos os dias, incorpora a identidade da criatividade. Quando treina todos os dias, incorpora a identidade de uma pessoa atlética. A verdadeira mudança de comportamento é a mudança de identidade. Você pode começar um hábito por causa da motivação, mas a única razão que o fará cultivá-lo é ele se tornar parte da sua identidade. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso. Primeiro sobre essa perspectiva da identidade e depois, assim, até onde motivação é peça-chave, né, para que a gente construa esses hábitos. Depois a gente vai aprofundar um pouco mais ainda nessa relação da motivação. Perfeito. Para mim, eles se misturam um pouco, né? Até porque a gente não vai fazer tanta separação, assim, das discussões sobre identidade na visão da neuro, né? Mas o que a gente vai entender como identidade? A gente pode imaginar primeiro assim, se metade do que eu faço praticamente ao longo de um dia é por força do hábito, isso diz muito a respeito de quem eu sou, como é a minha rotina, né? Então tem uma primeira camada que é aquilo que fica presente, de fato, né? Então, se eu sou uma pessoa que tem por hábito comer alimentos saudáveis, isso significa uma coisa. Se eu tenho por hábito comer fast food, né, comfort food, isso diz outra coisa a respeito de quem eu sou. E por que diz outra coisa e representa coisa diferente dessa identidade?
porque também está conectado com o que vai ser mais importante para mim. Isso para mim se mistura com a motivação. A gente fala muito na inteligência emocional de autoconhecimento, né? Se você entende o que é importante para você, quem você é, você faz melhores escolhas, inclusive. Se você controlar melhor o seu próprio comportamento. Seu grande objetivo. Só que essa questão daquilo que é importante para mim é a motivação. O que me motiva? Então, me motiva ter uma rotina saudável. Por quê? Tem sempre alguma coisa além da rotina. Então, o hábito, ele está representando ali, muitas vezes, os comportamentos que a gente enxerga. Acordar cedo todo dia, fazer atividade física, ter certos hábitos de higiene ou não ter inserido isso de forma adequada na sua rotina, né? A alimentação. Então, a gente vê como uma coisa que ela se repete, ela é comum e por isso ela vai ficando, inclusive, uma representação importante de quem a gente é. Só que por que você faz isso? Então, vai ter um momento, vamos pensar num exemplo que aparece muito nos livros de hábito, que é aprender a escovar dente, que a gente não recupera muito também. Mas como é que funciona? A criança, ela não escova o dente, ela não acorda, né? Nasceu, sabe, né? Nasceu os dentes, ele começa a escovar o dente. Não. Você escova o dente da criança. Você escova o dente porque você já tem o hábito, você já tem o entendimento da importância. Então, num primeiro momento, qual que é o objetivo? Cuidar para que essa criança não tenha um problema de saúde. A motivação positiva é garantir a saúde da criança, né? Que é importante para você. Então, como cuidadores. Então, você vai lá, vai escovar o dente e vai fazer. A criança vai resmungar, vai achar uma droga, vai chatear, vai fazer o que for, vai gritar. Você vai fazer o possível. Você compra as escovas coloridas, tem personagem, elas piscam, tem a pasta de dente, tem brilho, sabe, tudo que é possível fazer para tornar aquela experiência mais interessante, se faz. Mas é uma experiência que, no primeiro momento, a criança alguém faz com ela. Com o tempo, a criança começa a tentar fazer sozinha. Você vai ficar em cima e você vai falar assim, olha, muito bem, escovou o dente. Então, quando a criança começa a escovar o dente, o que ela começa a ganhar quando ela começa a ter autonomia nisso, né? Ela já está mais acostumada com a rotina porque você trouxe essa rotina, mas depois ela começa a ter autonomia e ela ganha a sua satisfação, né? Você fica feliz porque a criança escovou o dente. Você dá parabéns. Você, deixa eu cheirar a boca, muito bem, que boca cheirosa. Muito bem, parabéns, fulaninho, fulaninha, você escovou seu dente, isso é muito importante. Aí você explica o que é importante. Daí a criança vai continuar fazendo isso, até que um momento, você como adulto, alguém fica cheirando a sua boca e dando parabéns quando você escova o dente? Não. Porque se tudo deu certo, não. Você tem autonomia, né? E escova o dente sozinho. Mas você tem não só o hábito, porque agora se construiu, mas você tem um prazer que está associado à boca que fica limpa. Então as pessoas, tô com uma agonia, eu preciso, né? Tô doido pra escovar o dente, quero escovar o dente, porque você já sente um prazer com isso. Só que depois isso vai ficar completamente automático. Você faz sem pensar. Você acorda e faz. Então, é essa caminhada que a gente tem que ter também. Então, a motivação é aquilo que vai gerar, no primeiro momento, tanto uma referência do motivo pelo qual eu vou seguir isso. E é isso que está muito conectado com a identidade. Eu considero importante cuidar de saúde. Isso é um valor para mim. Saúde é um valor para mim. Cuidar da saúde das pessoas ao meu redor é um valor para mim. Representa aquilo que eu acredito, representa as tradições da minha família, representa a minha cultura, né? Esse rito é uma cultura, então eu sigo. Essa é a minha identidade. Então percebe que é um objetivo que eu preciso fazer aquilo muito tempo para chegar lá. Isso é motivação. Mas é a motivação como uma visão, como um objetivo de médio e longo prazo, como um ganho futuro que eu ancoro ou não. Se eu não penso nisso, se isso não é importante para mim, se eu não vejo valor, eu não vou fazer. Então eu não tenho aquela motivação que é como se fosse o norte do caminho da gente traçando. E tem uma motivação que ela é uma resposta rápida. É a mãe que deu parabéns, no caso da escova, né, do dente da criança. É a mãe que dá o parabéns, é o cheiro da pasta, porque é doce o gosto da pasta. É o prazer da boca limpa. Essas são respostas de motivação de curto prazo, rápidas. Elas é que vão ajudar a sustentar. Então a motivação, ela está ligada à recompensa. E aí a gente entra no lance da dopamina, né? Tem alguma coisa que dispara um comportamento e a dopamina. Então, a dopamina é o que faz a gente ter um comportamento, uma motivação, né? Mobiliza a ação. A dopamina está conectada com a motivação, também com o prazer, mas principalmente com a motivação. Mobiliza um comportamento. O hábito é um comportamento em direção a uma resposta de recompensa. Por que as pessoas têm tanta dificuldade, assim, de criar bons hábitos? Principalmente, assim, né? Coisas mais populares. Existe muita vontade, né? As pessoas têm muita vontade de comer melhor, né? Mas continuam lá
comendo junk food direto. As pessoas têm muita vontade de praticar mais exercício físico, né? Mas elas acabam sucumbindo, acabam não entrando. O que faz, assim, essas pessoas terem tanta dificuldade de construir esses hábitos? Então, pensando nessa diferenciação dos momentos em que a motivação está aparecendo, né? Uma visão, um norte, um grande objetivo e aquilo que sustenta a caminhada, né? O primeiro, se a gente pensa no norte, será que as pessoas querem mesmo ter uma alimentação saudável? Essa é uma pergunta que eu tenho aqui no meu coração. Assim, eu sempre né? penso isso também. Eu sempre penso isso, assim, pô, você quer mesmo? Tipo, mas então a questão da motivação, porque no final das contas depende do quão motivado você tá. Essa é uma camada, que é a motivação. Então, é uma coisa que você quer, vai representar quem você é, vai se somar a essa identidade, ou você tem que fazer porque alguém disse que você tem que fazer. Essa motivação, ela é sua ou ela é uma orientação externa? Então, essa é a primeira divisão. Achar esse motivador, achar quem você é, achar o que é prioridade para você é fundamental para você começar essa caminhada. Porque todo mundo já entendeu que é importante ter uma alimentação saudável, já entendeu que é importante praticar atividade física, já entendeu o peso dos bons hábitos. Mas não necessariamente... O conhecimento está aí, né? O conhecimento está disponível. As pessoas sabem o que precisam fazer para melhorar naqueles determinados quesitos. Mas a motivação pode não estar aí. Então, acho que um movimento primeiro importante é entender assim, o que te motiva? Porque às vezes é isso, ter uma figura magra, né, ter um certo biotipo, que ainda também que vem sendo revisada, não necessariamente é o que te motiva. Bom, mas talvez ter saúde sim. Então ter saúde. Mas por quê? Então a gente precisa ter alguma coisa que sustente essa caminhada. Ou senão, olha, eu comecei, a pessoa tem 60 anos, 70 anos, nunca se preocupou, mas agora deu uma guinada de vida, parou de fumar, parou de beber, começou a fazer pilates, virou. O que aconteceu? Nasceu um neto, nasceu uma neta, né? Então, a filha vai casar. Então, quando você vê, tem algum motivador importante que justifica mudanças para que eu possa chegar onde eu quero. Então, a primeira pergunta é quem você é e o que você quer. Quanto mais clareza disso, melhor você vai escolher esse caminho. Só que além disso, que é um fator que eu me questiono até que ponto as pessoas querem, de fato, e por que querem. Por que querem e qual é a sua identidade. Eu acho que a gente não trabalha muito bem isso ainda. Tem os dificultadores. Ainda que eu queira, não quer dizer que eu vá conseguir. Ainda que eu tenha uma motivação, não quer dizer que eu vou mexer. Aí a gente vai mexer agora na rotina. Como a gente gasta muita energia para tomar decisão, para fazer, para agir, né? O cérebro vai gastar essa energia toda. Qualquer coisa pelo caminho que dificulta é um fator a ser considerado. E eu acho que existem estratégias para facilitar, simplificar, né? Tornar mais interessante isso. E uma delas, por exemplo, principal é, se o hábito tem essa tríade, tem o gatilho, tem o comportamento e a recompensa, entender o que você quer mudar. Então, digamos, olha, eu quero praticar atividade física e para mim, eu já percebi na minha rotina que tem que ser de manhã. De manhã é o horário que funcionaria melhor, pensando na minha dinâmica de vida. Mas eu não sou uma pessoa matutina, eu não acordo cedo, eu tenho muita dificuldade, então eu já acordo devendo energia, porque eu não gosto de acordar cedo. Para eu poder fazer atividade física, eu vou ter que acordar cedo com disposição, com energia. Para isso, então, eu preciso dormir cedo. Então, como é que eu faço para dormir cedo? Para estar mais descansada, mais cedo. Não, mas aqui dormir cedo é difícil porque de noite é quando eu tenho um momento... Muito comum esse ciclo que eu estou citando, tá? Mas claro. eu tenho um momento para ver televisão e eu acabo maratonando e vou dormir tarde. Então, olha só onde a gente chegou. Você quer ter uma atividade física para ter mais saúde. Só que tem todo esse rolê no caminho. Então, o que você busca nesse comportamento à noite? Eu busco um momento de prazer, um momento de relaxamento. Vamos mudar ele? Vamos relaxar. Ao invés de ver televisão, vamos ouvir um podcast, que o nosso. Vamos ler um livro, vamos fazer alguma coisa que é menos estimulante para você relaxar mais cedo, dormir mais cedo, conseguir acordar cedo e fazer atividade física. Então, esse mapeamento ele vai ser importante. É importante reconhecer os seus gatilhos, né? Acho que esse exemplo da série é muito bom. Eu sei que, cara, se eu assisto uma série nova, ou uma série assim, né? Eu sei que eu vou ficar ali muito entretido e tal. Então, o que eu faço? De noite eu boto Friends, que eu sei que é uma série que não me né, que eu já assisti 10 vezes, então não me dá esse gatilho de querer assistir mais um episódio, mas me satisfaz aquela vontade de ter alguma coisa passando, sabe? Ter um relaxamento. Pois é, então qual que é o gatilho? Eu não vejo série nova durante a semana, dia de semana, porque eu durmo cedo. Exatamente, o seu gatilho é ter um momento para relaxar quando acabou o dia. Isso é o que provoca o comportamento. Qual que é o comportamento? Ver série.
Você mudou o comportamento? Não, você substituiu. Ao invés de botar uma série que vai me engajar e eu vou virar a noite inteira tentando saber o que aconteceu, não, eu boto uma que eu já vi 50 vezes. Então, não me provoca. Eu tenho uma recompensa que é, sentei, vi aqui a minha série e tá relaxei. Lá o negócio ligado e tal. Que não impacta a minha rotina. Então, ao entender esse processo, você busca eliminar gatilho. Então, por exemplo, o celular é um distrator, é um gatilho comum. Eu fico olhando as mensagens o tempo todo. Tiro o celular. Eu já deixo ele no avião. A partir de 10 horas da noite eu já boto ele no avião. 10h30 no máximo. Seja de noite, seja durante os estudos, seja durante a reunião de trabalho. Tira o celular de perto. Tem estudos mostrando que com adolescentes, com crianças, as crianças que tiram do quarto celular, videogame, todos esses devices que competem pela atenção, tiram visualmente, guardam no armário, fica fechado, conseguem estudar e render melhor na escola do que aqueles que tentam se concentrar e não jogar. Porque o simples fato de estar no ambiente, o gatilho, é algo que vai dificultar a concentração desses alunos. Olha só, estar no ambiente, por quê? Porque são os gatilhos. Então a gente tira, você não quer comer doce? Não tenha doce em casa. Você quer ter algum tipo de atividade física? Deixa tudo pronto de véspera. Tem gente que fala assim, dorme com a roupa que você vai malhar, entendeu? Tem uma galera que usa essa estratégia, né? Já levanta pronto. Assim, sobre estratégia, né? O James Clear, ele propõe 4 leis de como criar um hábito. Torne o hábito claro, torne o hábito atraente, torne o hábito fácil e torne o hábito satisfatório. E aí, o inverso vale também para você se desfazer de maus hábitos, né? Que é até o que você falou, é tornar o hábito difícil, né? Exatamente. Né? Em vez de... Esse exemplo que você falou de que é doce, mas não tem doce em casa. Então, você já está tornando esse hábito difícil. Então, torne um hábito claro, torne um hábito atraente, torne um hábito fácil e satisfatório. Perfeito. E aí tem algumas técnicas, né? Ele cita alguns exemplos. Por exemplo, técnica de medição visual. Ele fala o exemplo de um vendedor de uma área comercial de uma empresa que... todo dia ele iniciava o dia com 2 potes na mesa, um com 120 clipes e o outro vazio. A cada ligação que ele fazia, ele passava um clipe de um pote cheio para o pote vazio. Então ele tinha aquele retorno ali da evolução que ele estava tendo durante as ligações, e isso gerava um engajamento, uma motivação para ele, e depois a história do vendedor é que ele depois virou diretor de uma grande empresa ganhando milhões. Então, assim, super case de sucesso. Essa coisa de você rastrear os seus hábitos também, né? Aí tem um exemplo para mim, eu faço musculação 6 vezes por semana. E a Bodytech, que é a academia que eu frequento, quando você bota a sua digital lá, ela marca, né? Você veio uma vez, você veio 2 vezes na semana. Isso me dá um prazer quando eu vou chegando ali na 5ª, na 6ª vez, assim, me dá um super prazer de que eu tô no caminho, sabe? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. E até a gente volta um pouco para a motivação, mas sobre essas estratégias mesmo, né? Porque no final das contas, a gente precisa definir as estratégias e implementar, né? Senão não adianta. Exatamente. Não, e assim, a motivação, ela está sempre presente, porque a recompensa está associada a essa resposta de motivação, né? Então, você tem alguma coisa que te mobilizou a fazer algo, você fez para ganhar, né? Ou ganhou. Aí, quando você ganhou, aquilo se concretiza, formou ali o loop do hábito. Essas estratégias que a gente está falando, elas vão tentar mexer um pouco nisso, né? Então, é o que você falou, primeiro, vamos tornar fácil. Quando a gente fala assim, olha, já dorme com a roupa da ginástica, já deixa a bolsa da academia pronta, já deixa o tênis na porta. São formas de facilitar. Só que a gente quer começar a atividade física e se inscreve na academia, longe, né? Que você tem que pegar o carro, ou que você pega trânsito, e aí você desiste. Né? Ou você marca um horário que você não vai conseguir cumprir, como 7 horas da manhã, né? Para mim, que não sou matutina, seria isso. Tem que ser realista, né? Tem que ser realista para evitar a frustração também, né? Que é até um ponto que a gente pode falar um pouquinho daqui a pouco. Porque senão você, ao invés de facilitar, você está dificultando. Então, tem que simplificar tudo. Então, a primeira regra é como eu torno isso viável para mim, de fato. Então, simplificar os objetivos e o que você vai fazer com esse hábito é melhor. Você pode dificultar o que você não quer, então não compra, não tenha doce. Eu tenho só uma barra de chocolate amargo em casa, tem só manga, né? A coisa mais doce que você vai conseguir é uma manga. Ok, come a manga. Então assim, aí você vai poder substituir, porque quando vier à vontade você vai substituir. Então você dificulta o que você não quer fazer e você facilita o que você quer fazer. Se você quer comer fruta, você deixa a fruta cortada na geladeira, né? Prepara 2, 3 dias. Se você quer comer salada, lava a salada e deixa ela pronta na geladeira por uma semana. Então tem
Na internet, o que não falta são dicas de como otimizar o seu tempo para ter alimentos saudáveis disponíveis. Então, para isso, você vai investir um tempo no final de semana, mas vai comer salada a semana inteira. Vai dar certo? Ótimo, você facilitou. Agora, se você vai descascar a fruta na hora, lavar o alface na hora, já é suficiente para o cérebro pensar assim, não, vai dar muito trabalho. Não vamos gastar essa energia aqui agora, não. Pede uma pizza que tá tudo bem, né? Então, a gente acaba perdendo oportunidades. Esse é o tornar fácil. Um ponto importante do hábito é a coisa da clareza que você tem para esse hábito. Você fala assim, olha, eu quero fazer atividade física. Eu defini que no ano que vem eu vou me exercitar. Me exercitar é extremamente vago. Muito vago. Muito vago. E aí, como é vago e você não sabe o que você tem que fazer, mais processo na decisão, mais complexidade, o cérebro pensa, não, deixa quieto, vamos seguir aqui fazendo nada. Netflix é só apertar um botão, vai dar certo. Então, a gente precisa facilitar, inclusive, nesse sentido. Não, eu vou... O que eu quero fazer? Eu gosto, aí traz a motivação. Eu gosto de dança. Ótimo, então aonde tem dança? Não, mas dança só tem num horário que eu não consigo. Então essa dança nesse lugar não dá. Longe da minha casa não dá. Não, na academia da esquina tem, sei lá, qualquer aula com música, né? Ginástica com música. Ótimo, já tá valendo, já tá melhor. Porque tem a música, é perto, no horário eu consigo fazer, beleza, então eu vou, aí você vai especificar. Nessa academia, nesse horário, nessa aula, porque eu sei que é uma coisa que tem mais chance de eu gostar, de eu ter um retorno imediato, curto, para ser positivo ali. Porque aí eu começo a formar um novo hábito. Qual que é o gatilho? Eu tenho uma oportunidade de só passar quando eu volto da escola e entrar na academia, porque é no caminho, fazer uma aula que vai ser legal e conforme eu vou repetir isso, isso vai se transformar num hábito. E esse lance de tornar o hábito claro, tem uma estratégia de você associar um hábito ao outro também, né? E aí você vai fazendo uma composição de hábitos. Por exemplo, eu de manhã, ao longo dos últimos anos, que eu também tenho uma relação assim com saúde, enfim, bastante forte, com hábitos saudáveis, né? Isso é algo que eu pesquiso, estudo, enfim, há um tempo. E eu, ao longo dos últimos anos, eu fui desenvolvendo hábitos matinais. Hoje, minha rotina matinal ela é muito bem estabelecida e é um hábito atrás do outro. Por exemplo, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é raspar a língua. E associado a isso, logo depois tem que tomar um copo de 500 ml de água. Associado a isso, tem que tomar um shot. Né, um limão com própolis, petrópolis eu acho. Um limão com própolis e gengibre, enfim, alguma coisa. Associado a isso tá a meditação, né? Então é uma rotina que foi... Não comecei imediatamente com essa rotina. Eu fui associando uma coisa a outra, né? Conectando uma coisa a outra e você torna esse hábito. Ele fala, né? Bota uma definição se você quer tornar o hábito claro. Por exemplo, você quer ler mais. Então, depois que você escova o dente de noite, é a hora que você vai ler 15 minutos. Né? Então, isso tem essa estratégia também. Exatamente. Então, você vai definindo com clareza o que você vai fazer. Você não vai ler. Você vai ler 5 páginas todos os dias. Tem essa questão de você ter objetivos pequenos e mais fáceis de serem conquistados. Isso é muito importante também, porque uma coisa é ler um livro. Mas quanto tempo eu demoro para terminar um livro? Não sei, depende. Não, mas ler 5 páginas eu consigo. Então tá, consegui. Isso é fundamental também. Isso ele bate muito na tecla também. Porque aí você ganha uma recompensa por ter feito aquilo. Cumprir. Então é melhor você ter uma lógica de dose mínima viável. Então tem que ser conveniente. Então assim, eu vou ler livro, sim. Qual horário? No horário que eu tenho que levar a criança para a escola, dar café da manhã, responder cliente? Não. Esse horário não vai dar certo. Quando é que eu posso ler? Eu posso ler de noite, que é o meu momento de relaxamento. Então tá, ao invés do filme, eu vou ler um pouquinho. E quem sabe eu consigo substituir, porque é um horário conveniente. Eu vou meditar depois que eu tomei o shot, porque tem aqui um espacinho que não tem nada competindo e eu sei que eu consigo encaixar 5 minutos de meditação. A gente tem que olhar o tempo certo que você faz as coisas e os espaços que você ocupa, porque todos eles têm gatilhos. Eu vou na academia quando eu volto do trabalho. Muita gente faz isso, né? Eu vou direto do trabalho da faculdade para academia, porque se eu pisar em casa eu não vou. Isso é a conveniência, isso é o tempo certo, isso é o caminho, né? O espaço usado a favor desse hábito. E aí você vai trazendo essas pequenas recompensas, e o que você falou das pistas visuais, do clipe que o cara vai enchendo, né? Do feedback da academia de que você foi toda semana, os quadros de formação de hábito muito utilizados também para desenvolvimento infantil, né? Que a gente observa muito a formação de hábitos primários com crianças pequenas.
isso fica também muito presente nos exemplos, você vai preenchendo. Qual que é o seu grande objetivo? Preencher. Colar adesivinho todos os dias da semana. Ganhar um parabéns, porque tem lá um feedback no aparelho da academia que diz: muito bem, Yuri, você veio todos os dias. Excelente trabalho, né? Tem uma outra estratégia para engajar em hábito. Eu vi ontem, estava num hotel, eu estava assim no hotel, né? No espaço que eu estava, fala assim, essas salas de eventos, né? Tinha na torneira, para assim, olha, que tal você tentar, era tipo um jogo, que tal você tentar, num único apertão da torneira, que é o tempo da água, limpar a sua mão e enxaguar. No máximo você pode apertar mais uma vez, você ganha e o planeta também. E o papel era assim, que tal você enxugar a sua mão com só 2 folhas, no máximo mais uma, você ganha. É uma gamificação. Essa estratégia agora, ela está tentando tornar atraente um comportamento que aqui não é tanto um hábito, né? Mas a gente está olhando um comportamento que é o que a gente gostaria que acontecesse, que as pessoas economizassem mais água, economizassem mais papel, né? Exemplos parecidos, que é como é que a gente torna mais divertido, mais interessante, aquela experiência em si, para ela poder se tornar um hábito, são quando você vê as pessoas que colocam teclas imitando, né? Faz uma projeção na escada, e aí quando a pessoa pisa na escada, sobe os degraus da escada, ela toca uma música, como se fosse um piano. Então, subir a escada, fisicamente, é muito mais interessante, atraente, do que subir na escada rolante, que não faz barulho nenhum. Então, o que a gente pode fazer que torne aquela experiência que há de ser um novo hábito prazerosa? Dá para alguém ir para academia com você? Você odeia academia, tudo bem, mas leva um amigo, uma amiga, né? Isso é uma outra estratégia que ele fala no livro também. Ora, exatamente, uma pessoa, porque às vezes uma pessoa que já tem hábito, ela consegue te sustentar mais. Um dia que um tá mais ou menos, leva o outro, por aí vai, né? Buscar uma coisa que você já tenha prazer, é lógico, mas buscar estratégias que te ajudam, que é, deixa pronto, simplifica, tem um objetivo claro e tenha doses mínimas viáveis, que é isso. Não preciso correr, basta calçar o tênis. Basta eu calçar o tênis, descer, dar uma volta no quarteirão e voltar, né? Basta porque você reforça a identidade, né? E aí a gente volta para aquela coisa. Ele até dá esse exemplo, assim, você quer ser uma pessoa atlética, uma pessoa, né, faz parte da sua identidade ir para academia 6 vezes por semana. Você, às vezes, tem um dia que você não tem tempo mesmo, mas, cara, vai para academia, nem que você treine 20 minutos. Isso vai reforçar a sua identidade muito mais do que aquele treino te beneficiar fisicamente, de fato você construir um processo de hipertrofia durante aqueles 20 minutos. Não é sobre isso, é sobre você reforçar a identidade de uma pessoa que está lá 6 vezes por semana, independente de qualquer coisa, né? Exatamente, você está treinando esses comportamentos, você está começando a escrever, né, a fazer aquele caminho da grama acontecer. Só que se você nem experimenta de forma nenhuma, a gente não vai abrir o espaço da grama, entendeu? O cérebro não vai formar as novas conexões, a plasticidade ela não vai acontecer. Então a gente precisa, pelo menos, começar a exercitar essas conexões e se permitir encontrar as respostas de prazer, recriar os gatilhos e ir experimentando, assim. Mas eu acho que tem um ponto importante, que até você comentou da frustração, que é a gente precisa aceitar que não vai dar certo de cara. Você precisa aceitar que você não vai sair de 100% sedentário para correr a maratona. Não é assim. Tá vendo, eu não consigo. Mas calma, né? Antes de fazer atividade física, pelo menos se mexe. Quem fica em home office, quem fica em escritório, mas levanta e caminha. Pelo menos vai ver, vai respirar puro. Vai na natureza, dá uma volta no quarteirão. Só faz alguma coisa para ver que é possível, para você ir treinando esse cérebro nessa nova relação com esse espaço, com essa rotina, como você se sente. E nisso, a gente acho que tem que estar aberto para experimentar e testar várias estratégias, sabendo que muitas, ou em alguns casos, não vai dar certo. Então, o hábito, como ele demora para ser formado, né? A gente tem que andar várias vezes naquele caminho, até na grama, até o caminho se formar. Você tem que ter um pouco de persistência. E persistir não é insistir daquela mesma maneira necessariamente, mas ir ajustando. Poxa, essa academia não deu certo, eu não gostei do ambiente, eu não gostei do professor, eu não gostei da aula, eu não gostei das pessoas. É longe. Eu me atraso o tempo todo, eu tenho que ir em casa primeiro. Então, se essa estratégia não deu certo, o que você pode mudar? Pensa, o que você pode mudar? Porque a gente vai, você falou, né? A gente vai ter que lidar com a não conquista, né? Isso, você vai tentando estudar isso. Dá para ser mais fácil? Dá para ser mais interessante? Dá para ser mais objetivo o que eu tô tentando fazer? Não deu certo, não gostei. E aí eu tô frustrada porque eu não vou conseguir. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de mentalidade de crescimento, né? Mentalidade de crescimento, mindset de crescimento, que a gente fala muito também,
Ele está muito conectado a como que eu lido com os erros. E a grande diferença é que eu olho para um erro como uma oportunidade de aprendizagem e aprimoramento e crescimento. Porque eu acredito, é uma crença, né? Eu tenho uma crença de que é uma questão de esforço. Se eu me esforçar, eu consigo. Então, cadê a sua mentalidade de crescimento? Eu brinco assim, olha, eu tenho uma mentalidade fixa horrorosa com jogar bola, assim, sabe? Handball, vôlei. Eu tenho pavor, eu tenho certeza que vou tomar uma bolada na cabeça, é uma crença que eu tenho. Meu marido morre de rir. Mas eu tenho uma ótima coordenação motora, porque eu fui professora de dança. As pessoas não acreditam, né? Porque a neurocientista dança, mas eu fui professora de dança muitos anos. Então, coordenação motora eu tenho uma ótima coordenação. Mas como eu tenho um pouquinho de receio com os jogos de times, né? Eu tento fazer coisas que eu fico mais confortável e que eu não tenho tanto medo de errar, eu não tenho tanto receio. Eu tentei fazer jump, uma época eu gostei, porém não muito, tá bom, então vamos fazer outra aula. Mas eu vou ali naquele universo que algo eu vou achar, sem tanto medo de não gostar. Porque aí você vai ficar frustrado se você desistir. Se você olhar e falar assim, eu nunca vou conseguir, eu não sou essa pessoa, eu não levo jeito. A gente tem muito potencial como seres, né? Para não encontrar nada. Só que a gente tem que ficar mais confortável quando não der certo. Quando não der certo, mesmo que você fique frustrado, frustrada, é só não é só não reforçar mentalmente de que isso determina. Porque você lembra que o hábito é aquela grama que vai amassar cada vez que você passar. Se você passou por esse caminho e não gostou do caminho, não deu certo, muda o caminho. Passa por outro caminho. Mas continua andando, continua passando na grama. Em algum momento você vai formar um caminho. E o legal do hábito é que mesmo que você tenha recaídas, então assim, no cérebro, conforme você constrói um novo hábito, você está abrindo ali aquele caminho da grama, o antigo continua disponível para você, porque o cérebro ele é muito eficiente, não é mesmo? Ele fica garantindo que se você quiser voltar, tá tudo pronto para você voltar. Então eu brinco muito com o hábito, né, de acordar cedo. Para mim é algo que eu tenho que aprender, porque a minha natureza, eu sou vespertina, eu durmo tarde, se me deixar solta, né, eu dormiria tarde e acordaria tarde. Mas, para mim, a rotina, não funciona essa rotina mais. Não dá certo. Eu otimizo, né? A identidade que eu busco hoje é uma identidade que otimiza melhor o dia. Então, eu preciso acordar cedo. E eu preciso ter uma rotina que me ajude a acordar cedo. Porque eu vejo vantagens nisso para aquilo que me motiva na vida, né? Só que se eu dormir tarde um fim de semana, meu cérebro é capaz de lembrar ainda como era bom. Assim, ele vai, vamos aqui dormir tarde, que era muito melhor, né? Então, o hábito, ele coexiste, o antigo e o novo. Então, assim, continuar persistindo nessa construção desse novo caminho da grama, tempo suficiente para o antigo ir, de fato, perdendo a sua força. A plasticidade, ela vai trazer a criação de um novo caminho e ela vai diminuir o antigo, mas eles vão ficar juntos por muito e muito tempo. Então, a gente tem que ser capaz de continuar. Vantagem, quanto mais você insistir, mais fácil vai ser. A primeira vez que você tentou fazer atividade física, ela é mais difícil do que a segunda, do que a terceira, do que a quarta. Vai chegar um momento que tentar atividade física é uma coisa que você já está fazendo, aí que você, eu faço tudo. Você faz o que faz, cada hora eu estou fazendo uma coisa. Porque eu, Ana, já mudei tanto o que eu busco uma atividade física, porque eu sei que é importante. Eu quero ter, né, disposição física, mas eu nunca me apeguei a uma prática. Então, cada hora eu faço uma coisa. Eu fiz natação, dança, yoga, pilates. Eu vou trocando. E eu vou experimentando. Então, experimentar práticas de atividade física é uma coisa que para mim é natural hoje. Alimentação é a mesma coisa. Você vai, chega uma hora que você está comendo mais saudável do que não. Você está cada hora tentando uma coisa diferente. Então, aquilo vai entrando no ritmo e você vai compondo aí essa nova identidade que você quer. Então, mesmo que tenha um momento de frustração, dorme, acorda, faz um novo plano, tenta de novo. Com o tempo, você vai encontrar resultado. Boa. Vamos para nossa dica de ouro. Aí, Ana, queria te agradecer demais, muito bom o papo, e pedir aí suas considerações finais, então, e uma dica de conteúdo. Pode ser sobre o tema, mas pode ser geral também. Perfeito. Eu acho que a minha dica final é essa, né? Eu acho que uma das grandes vantagens da gente entender mais sobre o funcionamento do cérebro, entender mais sobre o comportamento humano, é ir aprendendo como hackear tudo isso, né? Então, se eu sei que o hábito, ele existe para me fazer não pensar, para tornar automático uma série de coisas, e que isso é algo que vai exigir de mim energia, eu tenho que colocar energia de volta no processo para funcionar, parar, pensar, observar e se questionar se você está criando a melhor estratégia para chegar onde você quer, eu acho que é uma habilidade que a gente também pode desenvolver. A gente fala muito de autoconsciência, autoconhecimento, então
como é que eu me vejo, como se eu pudesse me ver de fora, estudo o que acontece na minha rotina e crio propostas para mim mesma e experimento. Acho que tem talvez a mentalidade de um cientista, é o que eu vou propor para todo mundo, né? Vai experimentando e vai vendo o que acontece. E aí, eu acho que tem um autor, eu vou recomendar um livro dele, mas ele tem outros conteúdos, que na verdade foi um cientista, né, um neurocientista bastante renomado, muito importante da área, né, pra gente, que foi a grande referência de memória que a gente teve aqui no Brasil, é o Ivan Esquerdo. Ele tem um livro que chama A Arte de Esquecer. Então ele fala muito sobre essa composição da nossa identidade, da nossa personalidade. Ele, né, falava muito de memória. Uma das coisas que ele falava era que grande parte do nosso funcionamento cerebral, quando a gente fala de memória, diz respeito não só àquilo que você lembra, aquilo que você executa, então, né, pensando na memória implícita, mas também aquilo que a gente esquece, né, que tem uma função importante daquilo que a gente tira da nossa rotina. E o livro vai falar um pouquinho sobre isso. Então fica como dica de algo diferente para ler sobre memória, sobre hábito, mas ele tem outros livros, tem um só sobre memória, que vale a pena conhecer. Tem muito vídeo dele também, é fácil achar para quem não quiser ler. Boa. Ana, muito obrigado a você que está ouvindo até aqui também. Lembrando que a conversa não encerra agora, a gente continua nas redes sociais, você pode falar com a gente, interagir e consumir os nossos conteúdos através do Instagram, o @CasaFirjan. Se você quiser falar direto comigo, você pode me encontrar no LinkedIn, é Yuri Campos. Vou adorar saber o que vocês estão achando aí das nossas conversas aqui no podcast. Onde o pessoal te encontra, Ana? Vamos lá, então no LinkedIn você consegue me encontrar, agora eu vou descobrir como é que é o Ana, mas é Ana Carolina Souza, e pela empresa, pela Nemesis Neurociência Organizacional é mais fácil me achar. E no Instagram também a gente tem um canal que é o nemesis.neuro e que dá para acompanhar esse tipo de discussão aplicado aí à área organizacional. Boa, lembrando que essas referências todas também vão estar num link aqui na sinopse do episódio, então vocês podem conferir por lá. Muito obrigado, e aí eu vou fechar com uma frase aqui do livro, que o autor diz: os custos dos seus bons hábitos estão no presente e os dos seus maus hábitos no futuro. Então, espero que todos possam aí melhorar e construir cada vez mais bons hábitos, rumo ao sucesso sempre. Ana, obrigado, pessoal, até o próximo episódio. Obrigada, foi um prazer. Tchau, tchau.